Olá, estamos aqui mais uma vez com o podcast Papo Entre Elas das Clínicas Lipari. E a ideia é tornar esse podcast recorrente, trazer novidades, trazer depoimentos de nossos pacientes, trazer os procedimentos, os tratamentos, trazer os profissionais aqui para nossos pacientes, para os nossos seguidores conhecerem aí o que as Clínicas Lipari têm a oferecer. E hoje, uma tarde muito especial, trouxemos aqui duas pacientes das Clínicas Lipari que passaram pelo tratamento de vibrolipoaspiração. E quando a gente fala em vibrolipoaspiração, a gente fala em mudança de hábitos, mudança de vida. Cada paciente tem uma história para trazer. Qual foi o que te impulsionou a fazer a vibrolipoaspiração? E aonde ela está e como ela ficou, em que momento ela está e qual meta ela quer chegar. E é muito legal que a gente cria um vínculo bem longo com essas pacientes que estão ali sempre frequentando, conversando, tirando dúvidas. E nós estamos aí para isso, para melhor atender a todas as nossas pacientes, principalmente quando elas vêm falando em vibrolipoaspiração. E hoje, quando a gente fala em vibrolipoaspiração, a gente também está falando em coadjuvante do emagrecimento. E cada resultado fantástico que nós temos. Aqui nós estamos hoje com a Cláudia Sarotti, arte terapeuta, que está com 45 dias pós-vibrolipoaspiração, com um resultado incrível. Fui chamada na sala do doutor para ver o seu resultado e ficamos impressionados. E fizemos esse convite para você e agradecemos, porque você aceitou, tá bom? E vamos entender um pouquinho da sua história, como que está esse teu processo, pós-vibrolipo, pré, como é que foi. E para a gente compartilhar, talvez, com tantas mulheres que estão em busca de um tratamento, de uma mudança de vida e contribuir na vida de todas. Sim. Tá bom? Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui para falarmos, de coisas boas, não é verdade? Estou muito feliz de estar aqui. Que bom, obrigada. Muito bom. Estamos aqui também com a Riciele Bittencourt, gerente administrativa, trabalha no mundo corporativo, que também tem uma história muito legal. Já me mostrou fotos dela antes e depois. E a diferença é incrível, né? A Riciele também é muito legal, porque ela é mudança de hábitos, né? Mudança de vida. Totalmente. Então, ela já tem quantos anos da sua cirurgia? Hoje fazem 3 anos. 3 anos. Então, o interessante é que fez a cirurgia e está mantendo e está cada vez melhor. Isso é muito legal. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada aí por ter aceito esse convite. Muito especial para nós você estar aqui. Tá bom? Eu que agradeço. É muito bom compartilhar essa história para ver se a gente consegue incentivar outras pessoas também, que é possível, né? Exatamente. Conquistar esse sonho. Exatamente. Cada paciente vem com um objetivo, né? Algumas vêm com a parte estética e com a parte de emagrecimento, outras vêm só com a estética, outras só com o emagrecimento. E nós hoje enxergamos e tratamos o paciente de forma muito individualizada, né? Uma coisa é eu atender a paciente de 20 anos, outra coisa de 30, de 40, de 50, cada uma com a sua necessidade. E é muito importante que nós, quanto pacientes, entendamos que o seu resultado vai depender também do momento de vida que você está, e como você também está conduzindo a sua vida. Mas, baseado aí nos nossos projetos, a gente está lançando um livro, né, de relatos das nossas pacientes que veem a vibrolipoaspiração além da estética. A gente vai ter uma conversa aqui de como muito mais também da parte comportamental, das tentativas de emagrecimento e como vocês estão, tá bom? Então, falando em tentativas de emagrecimento, gostaria de ver com vocês, né, quais tentativas, né, ou vocês chegaram nas Clínicas Lipari com o objetivo do quê? Estético ou emagrecimento? Vamos começar pela Cláudia. Então, eu acredito pelos 2, ou pelos 3, né? Porque eu também estava doente, eu tinha muitos problemas, diabetes, pressão alta,
né? Estava com colesterol alto e os calorões da menopausa, né? Porque eu já também tenho 54 anos. Então, tudo isso, né? E eu queria emagrecer e eu era frustrada, porque eu tentava já há 20 anos, estava tentando emagrecer e não tinha resultados. Eu ia no nutricionista, né, no endócrino, fazendo academia, né? Então, era muito complicado. Então, quando eu conheci, né, falar da Lipari, fiquei muito feliz, fui até lá, né, com meu esposo, e meu esposo meio resistente, porque ele falava assim, olha, eu tenho medo de você morrer, né? E daí, quando eu cheguei lá, foi até uma palavra boa do doutor Adriano. Ele falou, ela vai morrer se ela não fizer, porque ela está indo ladeira abaixo, pelas doenças, né, que estavam aumentando. Então, eu estava, assim, muito mal. Então, existe uma frase que fala assim, faça do teu alimento o seu remédio, ou faça do seu remédio o seu alimento. E eu estava fazendo do meu remédio o meu alimento, porque eu estava tomando muito remédio, medicação, o dia inteiro, 3 vezes ao dia. Então, claro que eu também queria emagrecer, né? Era muito frustrante você chegar numa loja para comprar uma roupa e você olhar aquela roupa, você poder comprar aquela roupa e aquela roupa não ter para você. Você tem que vestir o que tem, né? O que tem para hoje, né? Então, isso era frustrante. Então, quando eu encontrei a Lipari, o doutor Adriano, foi maravilhoso, assim, né? Tudo que aconteceu. Muito bem, temos muitas perguntas para te fazer. Mas vamos lá, a Ricieli. O que te trouxe, o que te levou a fazer a vibrolipoaspiração? A estética, o emagrecimento, os seus marcadores, né, exames laboratoriais? Eu acho que também é um conjunto de coisas, né? Mas no meu caso, eu estava numa época que estava assim, mais psicologicamente doente. O sobrepeso também, que eu cheguei num peso muito acima, mas muito acima do que eu deveria estar. E isso foi causando coisas físicas e psicológicas. Então, eu estava abalada de todas as formas possíveis. A gente estava conversando ali atrás, né? Que eu fui fazer uma viagem super legal para um lugar super bonito antes de fazer, né, a cirurgia. E eu fui comprar umas roupas para ir para lá, que era uma praia. Então, eu fui comprar umas roupas e eu lembro de eu chorar no provador. E nada dava certo, e tudo ficava feio. E aí, hoje eu vejo as fotos do que eu consegui comprar, né? Que era tudo largo, era tudo meio escondido, era o mais largo possível. Todas as minhas roupas eram largas para realmente esconder. E eu vejo as fotos e falo, meu Deus, como eu consegui chegar naquele ponto. Porque eu já era uma pessoa magra. Antes, né, ali na adolescência, eu era magrinha. Aí eu pensava, como eu consegui chegar nisso? Como é que eu consegui? Como que eu cheguei? E o que eu faço para voltar? Então, aí eu tentei de tudo. Aí foi academia, foi pilates, foi dança, foi luta, aí nada funcionava. Aí foi psicóloga, ela ajuda, mas até certo ponto, porque precisa de uma coisa que... acho que é um conjunto de coisas. Então, nada parecia que funcionava. Remédio também, endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, não funcionava completamente. Até certo ponto, ok. Depois voltava tudo de novo. Então, eu não sabia mais o que fazer. Não tinha mais. Não sabia para onde ir. Então, a única solução que eu encontrei foi a Vibro. Porque a Vibro, depois que você faz, você vê aquele resultado. Você está vendo ali na hora, né? Você não tem todo o processo lá que demora meses para daí você começar a ver alguma coisa e daí você começar a se incentivar. Não, ali você já se motiva na hora. Você vê todo o resultado, você já está motivado. Aí você já se sente vontade de ir lá, já compra uma roupinha nova, porque já está servindo alguma coisa, você já quer, opa, vou começar a fazer uma dança aqui, voltar para a dança, que eu já estou melhor. Ai, já quero viajar, já quero não sei o quê, você já se sente muito mais incentivado. Eu sempre falo o seguinte, quando eu vinha do mundo corporativo, quando eu entrei nesse universo da cirurgia plástica, da estética, de primeiro momento eu enxerguei como algo muito fútil. Falei, poxa,
Que isso, mulheres falando de mama, falando de gordura, falando disso, daquilo. E depois, com os estudos e com o que a gente vai recebendo de depoimento, a gente enxerga que a mudança ela vai realmente além da estética. Porque as mulheres trazem, e vocês vão trazer isso também, até conversando com a Cláudia, depoimentos de relacionamentos sociais, familiares, afetivos, o quanto que isso melhorou. Por isso que a gente fala com muita certeza que a vibrolipoaspiração realmente ela vai além da estética, porque ela te resgata a tua autoestima, né? Então, é exatamente você poder colocar uma roupa, se sentir segura e entrar num ambiente, usar um biquíni, né? Se trocar muitas vezes na frente do seu marido. Olhar no espelho e não sentir vergonha, meu Deus, isso é horrível, você se olhar no espelho. Eu passava longe, assim, falava, eu nem vou olhar. Saía do banho, já nem olhava, secava, já colocava roupa e nem passava perto, assim, nem maquiagem eu queria passar. Era o basiquinho aqui, passava um protetor solar, né? Pelo menos a pele eu vou cuidar. Mas às vezes nem isso, assim, eu tava tão... começa a ficar mais desleixada, sabe? Depois que você tá melhor, você já quer cuidar de todo o resto. É cabelo, é rosto, é tudo. Tudo nada. Às vezes a doutora Ana está aqui assistindo o nosso podcast, a gente trata também como se fosse um start, né? Ela dá um start para o emagrecimento, né? Lembrando que dentro do nosso trabalho com o doutor, nós temos também toda uma equipe multidisciplinar envolvida, né? Desde a parte com as biomédicas, fisioterapeutas fazendo o pós-operatório e com a nutrição, que é muito importante nesse processo de emagrecimento. Concordam? Sim, claro. Nossa, 100%. Tanto que, no meu caso, na cirurgia, eu fiz um pré e um pós-operatório, porque eu pesquisei, né? Junto com o acompanhamento profissional, quais eram os alimentos que mais ajudariam os alimentos anti-inflamatórios, que ajudariam na cicatrização. Então, eu fiz um pré e um pós, por isso eu tive um processo, assim, muito tranquilo, mas muito tranquilo mesmo. Eu não precisei tomar remédio com dor, isso não quer dizer que as outras pessoas não vão ter nem que tomar, mas eu fiz uma preparação e isso fez com que o processo fosse muito tranquilo. Muito. Se eu tivesse que dar um conselho para as pessoas que fossem fazer hoje, seria isso: faz um pré e um pós e um acompanhamento, que o resultado, assim, é certeiro. Ricieli, em quanto tempo você voltou a trabalhar? Eu acho que uma semana ou 10 dias, mais ou menos. Acho que 10, 15 dias eu voltei a dirigir já. Uma semana eu já estava nativa de novo. Nós recebemos muitos relatos que a paciente que não tem um trabalho que fique em pé o tempo todo, um escritório, algo mais tranquilo, ela volta a trabalhar com 3, 4, 5 dias, né? E a paciente que tem uma vida que trabalha, que tem que ficar em pé, mais ativa, se deslocando muito, aí o ideal, uns 10 a 15 dias. Sim, que precisa dirigir bastante, que esse aí a gente precisa cuidar. O que já voltou na sua rotina, Cláudia, pós-cirurgia? Então, em uma semana, eu ficava impactada, né? Em 4 dias, eu já estava na cozinha fazendo almoço para a família, né? E o meu esposo, meu Deus, não sei o quê, mas eu estava bem, né? Então, em uma semana, eu já voltei com as minhas atividades normais, 7 dias, né? Normal, né? Então, com 10 dias, eu já estava dirigindo para lá, para cá, né? Então, foi super legal, assim. A recuperação ela é muito rápida, né? Até eu ficava impressionada, porque o dia que eu levantei da cama, o primeiro dia que eu fiz a cirurgia, né? Você faz, tal, você dorme. Eu pensei, amanhã eu vou levantar a vovozinha, toda corcunda. Não, eu levantei reta para minha irmã, né? Minha irmã dormiu comigo no hospital. Eu falei para ela, nossa, eu tô reta, né? Então, ela, claro, que maravilha, porque até ela achou que eu ia ficar toda curvada. Não, já de um dia para o outro, né? Um dia você tá toda curvadinha, assim, no outro você acorda, opa, é isso. Então, foi assim, muito rápido. Daí, no segundo dia, eu dependia, né? De algumas coisas ali no terceiro dia, mas assim, a partir do terceiro dia eu já estava levantando sozinha da cama, já estava fazendo várias coisas assim, sozinha, sabe?
Então, foi muito maravilhoso, né? A gente fica tão feliz, porque muitas amigas minhas que fizeram cirurgia, era 15 dias, elas estavam ainda de molho, né? Então, a Isso é o que a gente, é o que me levou também a pensar na Vibro, porque o que eu via de lipo, assim, era assustador. As pessoas estavam 15, 20 dias, estavam ali deitada, ou tudo roxa, tudo assim, não conseguia fazer as coisas. As pessoas se assustam com a gente faz a Vibro nos 2 dias porque precisa levantar ali de uma ajudinha para levantar sentado. Você está sentado, precisa de uma ajudinha. Aí, de repente, no terceiro, quarto dia, você já faz todas as coisas sozinho. Sim. Então, as pessoas se assustam. Como assim você já está fazendo as coisas sozinho? E o que a gente conhece da lipo demora muito mais. Sim, é verdade. É verdade. Agora, pensando um pouquinho, eu sei que no início vocês já deram um resumo da parte de como vocês estavam, né? Mas acho importante a gente voltar nesse tema. Como que vocês se enxergavam antes de realizar o procedimento? E pensando mais na questão de autoestima mesmo, né? Porque, além das dificuldades que a gente sabe, né? Algumas pessoas percebem hoje mais facilidade para fazer uma atividade física, não se cansa tanto, até porque você eliminou gordura e está nesse processo de emagrecimento. Mas como vocês se enxergavam antes? Olha, é bem complicado, porque, assim, eu me enxergava, assim, fora do padrão, entendeu? Então, para tudo, né? Para você se abaixar, para você, tipo, amarrar um tênis, né? Então, para você comprar uma roupa, como eu disse, né? Então, entre amigas existe muito aquele negócio de festa, de trocar vestido de festa, né? Eu nunca entrava, né? Nunca entrava nesse grupo, porque as minhas amigas sempre, eu tenho um vestido lá, eu vou te emprestar para você ir numa festa, né? E eu já dentro de mim eu pensava, não vai, Serginho. Então, aquilo era doloroso, né? Aí eu falava, não, quando eu olhava o vestido assim, não, serve sim, vai ficar lindo e tal. Né? E quando servia, ficava aquela coisa mais estranha, né? Que você falava, não, eu não posso sair assim. Então, você sempre escondendo, né? Sempre colocando roupas largas. Ou não indo também, né? Muitas vezes eu pulava várias coisas, porque colocava uma coisa que ela feia, não vou. Então isso você fica fora, às vezes você se sente fora do padrão do que pedem para você, que a sociedade exige, né? E também para nós também, né? Então isso doía, era doloroso, né? Não é verdade? Eu pensava pelo meu próprio padrão, porque eu tinha uma vida muito diferente antes. Eu era mais magrinha, eu tinha uma vida mais ativa e de repente eu estava num negócio que não parecia eu. Então, como eu cheguei aqui? E não estava conseguindo mudar. Então, para mim, o que eu vou fazer? Eu não podia limpar a casa ali, que no final do dia meu pé estava inchado. Aí desenvolvi um problema no joelho por causa do sobrepeso. Aí você vai abaixar, fazer um negócio das costas. E eu engordei muito, aumentou a mama. Aí eu perdi o peso, não consegui diminuir a mama. Tive que fazer uma mamoplastia porque eu não conseguia praticar nenhum esporte por causa da mama muito grande. Então, foram várias consequências que mudaram completamente depois. Totalmente. Então, hoje eu não tenho vergonha de usar uma blusinha mais apertadinha, né? Eu tô completamente... Autoestima total. A gente percebe, porque se a pessoa emagrece naturalmente, é super legal, parabéns com a atividade física, joia. Mas também é bem importante a gente reforçar a harmonização corporal que é feita na vibrolipoaspiração. Sim. Então, você ganha uma cintura, você ganha um quadril, você às vezes tem a enxertia de glúteo e ganha um bumbum que você não tinha. Então, essa harmonização, você vai colocar o vestido, vai ficar bonito. E que às vezes, mesmo você fazendo tudo isso, alimentação, exercício, você não vai ganhar porque você não tem genética, né? Tem gente que não tem genética. Eu tenho amiga que faz muito exercício, faz tudo e não tem mundo ali, tá aquele negócio mais retinho. Não tem o que fazer. Tem gente na minha família que já faz também, não come quase nada e ainda tem aquela barriguinha. Vai ficar ali, porque é genético. Genético. Eu descobri isso depois, que tem muita coisa que é genética. A minha genética é engordar no peito, por exemplo. Não tem que fazer. Então, são muitas coisas que são genéticas. Né? E as relações sociais? Bom, a Cláudia relatou, né, que tinha essa relação com as amigas, troca de vestido, com a família, marido, esposo, filhos. Sentia essa dificuldade nas relações também? Sim, porque tem
Eu sempre lembro a vovó do meu esposo, quando ela me encontrava nas festas, falava, ai, você sempre linda, sempre gorda. Ai, aquilo eu odiava. E eu sabia que era assim, que ela era uma forma carinhosa. E que ela as falava. pessoas antigas, a ser gordinho é saúde, né? Isso. Estar bem, viçoso, forte. Então ela sempre, quando ela me via, ela me abraçava, me beijava e falava isso na frente de todo mundo. E eu só sorria. Mas dentro de mim, assim, Tudo vira uma ofensa. não, parece. era horrível, né? Então, tipo, socialmente, assim, então, quando eu ficava alguns dias sem ver minhas irmãs, né? Que a gente se encontrava, nossa, parece que tá mais um pouco mais gordinha, né? Tá comendo bem. Então, aqueles Olha só, comentários, os né? comentários que talvez para quem está falando não é nada demais, mas para a gente pesa, né? Pesa muito. Então, essa cor não nossa. te valorizou muito, sabe? Porque essa cor, né? Tá meio apertado. E às vezes a gente pensa que é um comentário maldoso e nem é. Não é. Então, Mas pra gente Mas a soa gente com tá tão maldade. sensível. que Exato. Eu falei, às vezes a gente tá num momento tão assim, tão difícil, que qualquer coisinha ali parece que pega lá no fundo já, sabe? E às vezes eu falava, nossa, eu a semana inteira eu controlei a alimentação, fui para academia, eu fiz isso, fiz aquilo, né? E agora eu ouvi isso, então era frustrante, né? É horrível. E é isso. Eu, na minha vida social, eu praticamente não tinha, porque eu realmente eu fazia o que tinha que fazer, usava minhas roupas mais largas, era basicamente isso, e não saía, assim, eu não gostava muito de sair, meus amigos. Família sempre tem aqueles 2, 3 gato pingado ali que falam, ganhou um pezinho, né? Nossa, mas você deu uma engordadinha. E fala na cara mesmo, Fala. como se fosse uma coisa super normal e não fosse afetar ali no teu emocional. Com o tempo aí eu fui aprendendo a lidar com isso. Hoje eu já lido muito melhor, né? Ah, emagreceu, ah, engordou, nossa, que você fez o cabelo. Hoje eu já lido melhor com isso. Mas naquela época eu estava muito sensível, porque eu realmente cheguei num ponto Comentário era uma ofensa. Né? totalmente. O que falasse pra mim ia machucar. Até às vezes tentar elogiar, assim, eu falava, não, eu não tô, você tá mentindo. Eu não não tô acredito. bonita, eu sei que eu não tô bonita. Nem elogiar funcionava. Mas o que vocês acham, começar com a Race, emocionalmente, o que você acha que te impactou a chegar no sobrepeso? O que você acha que te jogou ao sobrepeso? Mas às vezes são respostas muito pessoais, né? Às vezes, mas assim, relacionamentos interpessoais, uma vida sedentária, né? Então, são coisas que talvez a gente ache, mas se a gente pegar na abordagem psicológica, vai muito mais além, né? Que daí teria que ser um profissional da área para... Eu tive eu conheço uma pessoa que recebeu um diagnóstico, ela ficou com sobrepeso, ou quase obesidade, que foi para a bariátrica, porque quando era criança, isso foi diagnóstico psicológico, porque quando era criança, a mãe não deixava sobrar comida no prato, fazia comer sempre tudo. Então, ela foi crescendo com esse medo de deixar comida no prato, e sempre ela tinha que comer, não podia sobrar nada, e aí desenvolveu a compulsão alimentar e, com isso, a obesidade, no caso dela, que hoje tratamos como doença, a obesidade, né? Então, no meu caso, foi compulsão alimentar também. Porém, a compulsão virou uma consequência de uma outra coisa, que é a ansiedade. Também é consequência de uma outra doença psicológica. Então, tudo vai virando uma consequência. É uma cadeia, né? É uma É cadeia. um efeito dominó, praticamente. Exatamente. Né? Então, a depressão ali é um conjunto de coisas da tua vida social, vida pessoal, vida profissional. Vai virando um conjunto, virou a depressão você vai sempre descarregar em alguma coisa. É comida, muitas pessoas é droga, álcool. No meu caso, foi comida. E era muita comida. Era questão de comer, assim, escondido, pedir uma pizza escondido para eu poder comer sozinha. Eu tinha vergonha de comer na frente das pessoas. Nossa, era muita coisa, assim. E eu me perguntava como eu cheguei aqui, como é que eu cheguei aqui. Mas hoje, pensando, foi tudo questão psicológica. Por isso que eu falo, você precisa de um acompanhamento completo quando você vai fazer um procedimento assim, porque envolve muitas coisas.
a maioria, acho que, das pessoas que chegam nesse ponto, elas têm uma questão ali mais emocional também. Acredito eu, né? O meu caso foi bastante emocional. E o quanto a gente enxerga que você tomar a decisão de entrar num processo de emagrecimento ou fazer a vibrolipoaspiração por estética, mas principalmente pelo olhar do emagrecimento, como coadjuvante, né, a vibrolipo, é um ato de coragem. É um ato de coragem porque você vai ter que fazer esse acompanhamento ou você vai ter que se cuidar sempre. Todos nós temos que nos cuidar sempre. Hoje, com o passar dos anos, eu já percebo em mim que não dá para eu comer à vontade, como eu comia quando eu tinha 15 anos. As coisas mudam, né? Mudam muito. A resposta do seu corpo com relação ao alimento muda. E esse cuidado, esse auto-olhar, é muito importante que a gente se perceba, né? Para que a gente tome atitudes. Poxa, eu preciso me cuidar, preciso fazer uma atividade física, eu preciso me educar na minha alimentação, eu preciso tomar uma atitude com relação à minha vida e com relação à minha saúde. Porque como que eu vou estar aqui daqui a uns tempos? Até está tendo uma série na Netflix, dos Centenários, não sei se vocês viram. Não vi. E fala-se nessa série, eu achei muito interessante, falta o último episódio, eles são 4 episódios. Não existem pessoas idosas, né, para não dizermos velhas, existem pessoas idosas gordas? Eu nunca vi. E os centenários, se vocês pesquisarem sobre a vida dos centenários, todos são magros, com vida ativa e com alimentação mega saudável. Então, estão envolvidas muitas questões. Então, geralmente vida são no interior social... também, né? Tem um local no Japão, tem um nos Estados Unidos, tem um na Itália. Eu sei que a gente estava assistindo, chegou até a Itália. Então, assim, são pessoas que têm uma vida social ativa, né, se relaciona. Uma pessoa que ela tem o hábito de cuidar da própria horta. Então, só o movimento de sentar, de agachar para cultivar a horta, levantar, aquilo ali, ela já está se movimentando. A outra vai à igreja todos os dias, porém, a igreja, para chegar na igreja, existe uma ladeira. Aí o alimento, a qualidade da farinha, que nem italiano. Fala em italiano, só pensa em massa, né? Mas é a qualidade dessa farinha. Então, tem muitas variáveis. Só que é importante a gente pensar um pouco em nós, né? E pós-pandemia, uma das coisas que foi percebido que as pessoas estão se olhando mais. Então, elas não estão mais priorizando o melhor carro, Não, elas querem... A minha prioridade hoje sou eu, a minha saúde. A minha saúde é uma atividade física, uma cirurgia plástica, porque a cirurgia plástica ela vai além da estética, ela traz resgate de autoestima, ela traz empoderamento feminino, ela traz segurança, né? Então, é muito interessante quando você começa a estudar o comportamento das pessoas e é muito mais importante quando você fala, agora é minha vez, agora eu vou me cuidar. Isso aí. E foi a vez de vocês. E é muito legal que a RCL está mantendo e vamos lá para a próxima. Emocionalmente, Coto, o que você me diria? Então, eu acho, assim, que depois que eu fui analisar, pensar, né? Isso já veio há muitos anos, assim. Então, há 20 anos que eu tento emagrecer. E quando eu descobri que eu fui perceber isso, que a minha mãe estava com câncer no hospital, em fase terminal, eu lembro que o dia que eu fui lá, conversei com o médico e ele me deu notícias, assim, não muito boas. Eu saí dali e eu peguei a minha irmã e eu entrei numa churrascaria. E eu comi muito, muito. E ao mesmo tempo que eu comia, eu chorava no restaurante, porque eu tentava lidar com aquilo, porque eu não estava sabendo lidar com a perca da minha mãe, porque nós sabíamos que em poucos dias ela iria. Então, eu observei isso, entende? Que foi uma forma assim, difícil para mim. E depois que a minha mãe faleceu, para eu organizar a minha vida foi complicado. E eu comecei a comer, a ter ansiedade. Né? E eu estava grávida na época. E quando meu filho nasceu, ele nasceu com síndrome de Down. Então, nossa, daí que eu me perdi mesmo, entendeu? Eu fiquei assim, meu Deus, né? Como vai ser? O que vai acontecer? Porque você não sabe o que vai acontecer. Hoje não, hoje eu já sei lidar com isso, já estudei, já, né, li bastante. Então, total resolvido. Eu resolvi
totalmente. Olha, que legal. Maravilha. História. Então, hoje, eu sei, né? Quando às vezes eu estou um pouco assim, ansiosa, estava ansiosa, né? Eu descontava na comida. Então, hoje eu estou vendo assim que o pós, né? Depois que eu fiz a cirurgia, eu estou aprendendo comigo mesmo, assim, a selecionar o que é bom para mim, entende? Então, domingo eu fui numa festa, né? E chegou na festa lá, uma mesa muito farta. Eu andei por aquela mesa, olhei, escolhi uma coisa que eu queria comer, né? Eu falei, eu vou comer isso aqui. E comi aquilo e pronto, e tomei água, e maravilha, conversei com as amigas, dei muita risada. Em outros tempos, se eu não estivesse resolvida, eu ia comer inteiro. eu ia repetir, comer tudo, né? Então, hoje, eu estou sabendo lidar com isso, porque eu pensei assim, ó, demorei tanto tempo para emagrecer, para surgir esse resultado, que agora eu também não posso destruir tudo. E Porque você está no processo ainda. estou no né? processo. Está no processo. E estou muito feliz, porque, Olha que nossa, muito feliz. É muito bom, né? Eu fui numa loja experimentar um vestido para ir num casamento e a menina, olha, nós vamos ter que fazer ajuste. Meu Deus! Que gostoso. Nunca tinha ouvido, ela sempre é o contrário, vamos ter que abrir o vestido, né? E dessa vez ela vai ter que fazer ajuste. Meu Deus, eu nunca pensei uma vez na minha vida. Eu vesti, eu guardei dois shorts, um short meio saia, de quando eu tinha 21, 22 anos, que eu usei por um período. Aí eu pensei, engordar, e aquilo não servia mais. Falei, não, mas eu gosto tanto deles que eu vou guardar e um dia vai me servir. Agora, uma Dito e feito. pergunta que eu imagino que todo mundo que está assistindo vem à mente. Vocês precisaram emagrecer para fazer a cirurgia? Não precisei. É isso, porque eu tentava fazer a cirurgia, né, da barriga, né? E eles falavam, ó, você tem que emagrecer 20 quilos. Meu Deus, 20 quilos é muita coisa, né? E eu não conseguia. Mas se precisasse emagrecer, por que vai fazer cirurgia? Se você consegue perder 20 quilos, você vai continuar perdendo. Daí ficava daí a pele ali, né? Então você quer ficar sem pele, nada. Então eu não a pele conseguia. daí tem que cortar depois? É. Então, o que aconteceu? A minha amiga foi na minha casa e quando ela chegou lá, assim, muito bonita, assim, ela tinha, assim, um abdômen bem, né? E ela chegou e falou, daí, gostou? Eu olhei e falei, nossa, tá muito bonita. Falei, quanto que você teve que emagrecer para fazer esse procedimento e tal? Ela falou, nada, meu bem. Eu, o quê? Me leve lá na sua clínica, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque, assim, quando eu cheguei lá, né, que eu falei com o doutor Adriano, eu falei, daí, doutor, quanto que eu vou ter que emagrecer para fazer essa cirurgia? Ele falou, nada. Você vai fazer uns exames, né, para a gente saber como que está o teu organismo, mas, assim, não vai precisar. Nossa, aquilo foi maravilhoso. Eu saí do consultório feliz, assim, né? Muito feliz. Eu me assustei com meus exames. Eu estava no limite de muita coisa ali. A glicemia, o colesterol estava um pouquinho alto e a glicemia estava ali no limite. Os marcadores. Estava tudo ali. Imagina, 25 anos, 26, com isso tudo. A gente está fazendo aí algumas pesquisas científicas justamente medindo esses marcadores, leptina, a parte da inflamação, porque a gente tem percebido uma melhora muito interessante nesses marcadores. Eu tive uma melhora no marcador, eu estava com suspeita de lúpus, e esse meu marcador, o meu reumatologista falou, não se preocupe. Você não tem mais risco de nenhuma doença reumática. Então, a gente recebe muito esses feedbacks, né? Principalmente nessa parte de melhora dos marcadores dos exames laboratoriais. Isso é incrível. Voltando, meninas. E nessa mudança de hábitos, né? Lógico que a Cláudia está no processo. Acredito que ele já tenha liberado você para fazer atividade física. Sim. Voltou já? Já voltei. E nessa mudança de hábitos, né? Eles permanecem o que tinha antes da cirurgia ou eles mudaram? Mudaram. Não tem como permanecer. Não tem, né? Não tem, porque você se olha no espelho, você sente vontade de fazer as coisas. Você sente vontade de... Por exemplo, eu sempre gostei de fazer dança, eu sempre gostei de caminhar, de
gostava muito de natureza, mas não tinha mais ânimo e nem energia para fazer essas coisas. Então, depois, volta tudo. E por mais que a gente passe por uma fase, por exemplo, de estresse no trabalho, ainda assim aquilo não te derruba mais. Então, você não volta mais para aquilo. Eu não voltei. Em 3 anos, eu não voltei mais. Por mais fases difíceis que tiveram, eu não volto mais. Eu continuo com a vontade de manter ali os exercícios. Você tem uma alimentação consciente e procura fazer alguma atividade física. Não é uma alimentação assim, não vou comer nada. É uma alimentação consciente, eu convivo com os meus amigos, então a gente sai, um aniversário, alguma coisa, mas não é exagero que nem lá tem uma mesa, eu não tenho mais vontade de comer a mesa inteira. Não, um doce eu preciso comer desesperada, isso não tem mais. Por quê? Porque eu vejo e tudo é um negócio do espelho. Eu olho no espelho, eu vejo aquilo ali, não me dá vontade, ao contrário, dá vontade de melhorar. Então, se eu vejo que tô desandando ali, opa. Parou, não, né? Parou. Aonde eu estive, o que eu passei, eu vou deixar de novo? Não. É, isso aí. É bem assim que a gente pensa, né? E os seus hábitos, como estão hoje, pós 45 dias? Então, mudaram bastante, nossa. Até eu, às vezes, me surpreendo comigo mesma, né? Então, eu era uma pessoa, assim, que... Eu pensava assim, eu comia a semana inteira certinho, daí final de semana, eu pensava, não, eu mereço comer alguma coisa legal. Daí eu volto segunda-feira. Então, era assim, direto. Hoje não. Hoje os meus hábitos são de segunda a segunda, né? Eu faço escolhas, entende? Antes eu não fazia escolhas. Eu comia ali. Hoje não. Hoje eu já sei o que é saudável, o que é bom, o que é inflamatório. E você já está conseguindo manter uma rotina de atividade física? Sim. Levanto de manhã, vou para academia, daí volto, né? Aí vou tomar meu café. Então, daí eu já vou organizar o que eu vou comer, entendeu? Olha que legal. E antigamente, né, era aquela coisa assim, o que tinha pela frente. Toda segunda a gente vai começar uma dieta e atividade física, né? Passa a segunda e vai para outra segunda. Não, agora eu tenho uma rotina que eu estou seguindo e eu estou feliz, porque quando você olha para você e você vê que funcionou, é aquilo que você disse. Você não quer voltar lá atrás a ser o que você era. Então, você quer estar melhor, né? E com saúde, porque eu vejo, assim, que eu tinha um calorão muito forte da menopausa. Então, era uma coisa horrível, que me sufocava, passava mal, né? E depois que eu fiz a cirurgia, 80% do calorão foi embora. Olha. Então, eu estou, assim, eu sinto calor, né? Mas eu não sinto mais aquele calorão que eu sentia. Então, os meus exames abaixaram todos, né? Então, eu estou muito confiante, que eu penso assim, eu acredito que mês que vem eu vou estar melhor ainda e vou estar zerado esses exames, entende? Porque quando o doutor Adriano me disse, olha, está ótimo os teus exames, está funcionando do jeito que ele tinha programado, assim. Então, ele falou, mês que vem você vai estar melhor. Nossa, você fica assim, você acredita, porque funcionou, né? Que legal, inspirador, né? Para tantas e uma mulheres. coisa também que eu achei que aconteceu é que a gente desenvolve uma vontade de aprender coisas que melhorariam, por exemplo, o solo. O que melhorar? Vamos tirar a tela. Os alimentos. Olha, esse aqui é bom. Eu aprendi a comer chia com fruta, por exemplo. Eu nunca pensei em comer chia com fruta. Aí depois eu descobri que era bom. Então você vai pesquisando, você desenvolve essa vontade mesmo. Eu não tinha isso. Não, e hoje nós temos o acesso, né, à informação. Hoje você pesquisa, você pega excelentes profissionais que estão dando depoimento na internet, estão fazendo podcast, estão fazendo vídeo, e que você aprende muito, não descartando a importância de você ter um acompanhamento nutricional. Cada pessoa. Mas muito importante você estar. Até ontem eu estava assistindo, eu dirijo ouvindo podcast, que a internet ela veio para somar ou para não somar, né? Mas que você também tem que trabalhar o algoritmo para ele trazer só informação legal para você. E tem na internet só informação legal. Porque ele diz que o TikTok, 13 minutos que você fica no TikTok, ele já te mapeia e sabe o que você gosta de assistir. 3 minutinhos.
Então, a gente também, porque vamos treinar o nosso TikTok, o nosso Instagram, para ele trazer informações nutricionais, né? Sobre nutrição, sobre atividade física, sobre comportamento. Então, a gente pode treinar, porque você está assistindo o que você deu importância na hora que você estava ali zapeando. Verdade. Interessante, né? Muito interessante. Gente, já estamos caminhando para o final, tá? E lógico, nós falamos que é visto, né? O quanto vocês estão com a vibração lá em cima, felizes, né? É energia super positiva. Isso aí a gente nem precisa perguntar, porque dá para ver na carinha de vocês, tá? Quem eram vocês e quem é vocês agora, tá nítido também, né? A melhora, né? Pelo depoimento de vocês, tá? E isso, obviamente, que vai impactar na vida social e na vida amorosa de vocês, com certeza. E vocês sabem que a gente já recebeu depoimento que até no âmbito profissional, Sim. a pessoa melhora nas suas atividades profissionais e impactando até em outras atividades. Então, Eu acho que o impacto é em todas as áreas, né? Até ali espiritual, você tem vontade de ir atrás de mais coisas. Mais, né? É tudo. Não tem como... Quando você está depressivo, está infeliz consigo mesmo, você não consegue fazer nada. Parece que te empaca fazer qualquer coisa. Sair, rezar, comer, tudo impacta. E quando você está bem, você quer ser a melhor profissional, você quer estudar perfeitamente. Tem mais disposição. Disposição. Né? Você descobre até coisas, nossa, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo. Não, agora eu vou desbravar o mundo. Muito legal. Então, eu vou pedir para vocês aí uma mensagem, né? Se vocês indicariam a vibrolipoaspiração e por quê, o que vocês falariam aí para as nossas seguidoras. E quem quiser, inclusive, conhecer mais sobre a vibrolipoaspiração, entre em contato conosco, agende a sua avaliação ou converse com uma das nossas consultoras e tire todas as suas dúvidas. Estamos aí para tirar essas dúvidas de todas vocês, tá? E o que vocês indicam aí para tantas mulheres que estão nesse processo tentando emagrecer, tentando resgatar a sua autoestima? Às vezes, essa seria uma solução? Sim, eu acredito que sim. Venha, faça, você vai gostar, né? As minhas amigas, quando me encontram, né? Elas na igreja, na rua, meu Deus, o que aconteceu com você? Tal, não sei o quê, né? E eu estou indicando, então eu já tenho várias amigas que já estão, não, eu também vou lá, eu também quero, vou fazer. Já tem outras que já estão juntando dinheiro para fazer, né? Então, eu indico, super indico, porque é algo que vai transformar a vida da pessoa, como você disse, espiritual, mental, emocional e física, comportamental e também saúde, né? Exato. Assuntos de saúde. Porque o meu esposo falou para mim, quando nós fomos lá na primeira consulta, a primeira avaliação, né? Ele disse para o doutor Adriano, eu me preocupo com a saúde dela, né? Não é tanto estética. E eu já não, eu me preocupava com a saúde, com a estética. Barriguinha, gordurinha. Porque assim, no inverno, maravilhoso, né? Casaco, coisa, né? Cachecol. Então, você... Mas no verão, que você usa roupas mais leves, né? Então, era horrível, porque você usa aqui... busca outra roupa ali e nada se acerta, ou quando você vai para a praia ou para uma piscina, né? Então, você já fica assim, alguém falava, vou fazer um churrasco em torno da piscina. Você já pensa, ai... né? Então, você já pensava. Já assim. pensa no processo. Então, hoje, eu super indico a pessoa fazer e ela vai estar bem com ela mesma, né? Então, eu estou bem comigo mesma. Eu sempre fui bem resolvida comigo em certas situações, né? Mas, em termos de emagrecimento, eu não era resolvida, né? Eu tinha meus problemas, assim, que eu ficava imaginando. Ou eu tinha um complexo, assim, isso era interior, né? Então, quando alguém falava assim, na empresa do meu esposo, vamos para um churrasco na empresa. Eu pensava, ai, meu Deus, eu vou chegar lá, todo mundo é magro, todo mundo é magro. Eu tinha essa coisa que eu achava assim, as meninas, né? Então, eu chegava lá. Então, quando você ia comer... né?
todo mundo parava de comer assim, eu estou satisfeita. Às vezes eu nem estava satisfeita. Eu falava, eu também estou satisfeita. E eu pensava, que ódio! Eu queria mais 3 desse. Eu queria mais, né? Eu queria repetir. Eu nem comia aquele negócio, né? Então aquilo era horrível, porque eu voltava assim comigo mesmo, assim, pensando, ai, gente, e minha esposa, daí, gostou, né? Eu falei, foi legal, nossa, todo mundo legal. Mas dentro de mim, eu odiei essa turma. Entende? Então, era horrível, né? Então, quando você ia sair com um certo grupo, assim, vou te apresentar a minha amiga, né? A minha amiga, vamos tomar um café, vou te apresentar uma amiga. Eu pensava, eu tenho certeza que ela é magra. Entendeu? Era uma Já coisa tinha isso na cabeça. Eu tinha isso. Só que eu não conseguia. Hoje eu consigo falar sobre isso. Mas antes eu não conseguia. E com humor. Isso é o melhor, né? Com humor. Com humor, né? Com humor. Mas transformar a tragédia em comédia, né? Tragédia em comédia. Muito. Mas era assim. E muitas passam por isso, com certeza. Muito bom o depoimento de vocês. O que eu falaria? Bom, primeiro eu diria para cada uma olhar para si mesmo, se conhecer, entender o que está acontecendo, entender que você precisa de ajuda. Acho que esse é o primeiro passo, né? Você entender que talvez sozinho você não consiga. Tentar manter contato com pessoas que já fizeram, conhecer a história de outras pessoas, conhecer o processo, como vai ser o procedimento, conhecer a clínica, conhecer os profissionais que vão trabalhar ali no teu processo e, quem sabe, realizar. Né? Muito bom. Nossa, gente, que gostoso essa conversa. Muito obrigada, viu? Então, eu só tenho a agradecer a Cláudia, a RCL, e possivelmente a gente vai estar falando em outros momentos. Elas sabem que a gente está escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro e elas vão fazer parte, aí os depoimentos delas também vai fazer parte desse livro. Já convidei, já aceitaram, agora não vale mais cancelar, tá? E muito obrigada e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigada. Foi um prazer.